Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, já vou começar avisando que o vídeo de hoje eu vou contar uma história e nós vamos ficar só nessa história mesmo e talvez eu desenvolva algum pensamento aqui que realmente eu estava pensando, fiquei com essa história na cabeça e gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? E é sobre as pessoas quererem se transformarem, né? Não se ficarem satisfeitos com o que elas são, né? E tentarem buscar melhorar. Hoje vai ser rápido, então ó, já peguei até meu mate aqui, ó. Peguei um matezinho, vou tomar esse mate maravilhoso. E pra gente contar essa história, né? Então já se inscreve aí no canal aí rapidinho, já, né? Já confere aí se você está inscrito, né? Já deixa o seu like aí pra gente ir bem rápido nessa história. Bom, hoje o tema vai ser mais uma vez futebol. Pois é, gente, domingo eu fui participar da peladinha minha anual, né? E ali teve aquele momento, né? Pré-jogo, né? Aquele momento de resenha. E eu estava conversando com um dos meus colegas ali, né? E ele estava contando a história dele, né? Ele já foi um jogador profissional de futebol, ele estava me contando. Eu não sabia, eu conheço só a versão atual dele, que é uma versão bem diferente do que ele vai descrever aqui, né? Com a história que eu vou contar para vocês. E ele estava contando, né? Como que era né, ser um jogador profissional, né, contando toda aquela resenha maravilhosa, né, e chegou num certo ponto, né, inclusive ele agradeceu, né, por tudo que o futebol trouxe para ele, né, trouxe a família, trouxe várias coisas boas, né, mas é engraçado que ele chegou num ponto que ele foi me contar como é que ele era no futebol, né. E aí ele me disse que ele era uma pessoa totalmente diferente, né? Era uma pessoa agressiva, era uma pessoa violenta, né? Ele mesmo se intitulou como desleal. E eu achei isso muito interessante porque a versão dele, que é a versão que eu conheci como pessoa, cara, é uma pessoa totalmente diferente do que ele tava contando ali, né? Que é uma pessoa, o cara é crente da igreja, né? Casado, filhos, né? E é Deus pra tudo quanto é lado, Bíblia, essas coisas assim. E eu achei sensacional, porque ali no momento que, inclusive, que ele tava contando, né? Falando quanto que ele era agressivo no passado, né? Que ele era muito competitivo e desleal, né? E por vezes desleal, era muito violento, arranjava confusão, brigava e sempre estava em toda a confusão ali, né? E até que um momento que ele chegou segundo ele ali mesmo, né? Chegou num ponto que ele cansou daquele negócio, né? A briga, né? A violência por conta da forma como ele foi criado, né? Ele foi criado, saiu da roça muito cedo, né? Para jogar bola, já foi para essas peneiras, né? De futebol e muito cedo, muito criança e assim, querendo ou não, esse ambiente do futebol é um ambiente um tanto quanto hostil, né? E por conta da criação dele, ele realmente entregava para o mundo o que o mundo devolvia para ele, né? Tava entregando para ele devolvia para o mundo, né? Essa violência, esse rancor, esse ódio no coração, né? Então por isso, né, segundo as palavras deles, ele era uma pessoa violenta por conta disso daí, né? Por conta da origem dele, né? Ele não acreditava em ninguém, não confiava em ninguém e tentava buscar. E, segundo ele mesmo, toda essa violência, né? Apesar de ele ter conquistado alguns títulos aí interessantes na carreira dele, ele concluiu que todo esse rancor, esse ódio que ele tinha no coração dele levou para um caminho muito, como que eu posso falar assim, levou para um caminho de um poço profundo mesmo dentro da alma dele, né? Segundo o que ele mesmo disse, ele foi no fundo do poço mesmo, né? E estava se sentindo mal. E foi nesse momento que ele buscou a redenção, né? Que talvez
esse seja o tema desse vídeo aqui, né? Ele buscou a redenção e baseado naquele desconforto dele entender que aquilo ali não era uma coisa que ele queria ser pro resto da vida dele, ele foi para um lado totalmente oposto disso, né? Ele encontrou com a conversão dele, né? Ele se converteu à igreja e ele encontrou ele falou, vou apagar essa pessoa que eu sou do passado. Na verdade vou controlar esse monstro do passado, vou entender isso daqui, né? O que é, vou controlá-lo, ele numa jaula e vou forjar, né, uma versão minha que é totalmente diferente desse daqui do que eu sou o passado, né? Inclusive quando ele fala do passado, né? Ele fala com uma mistura de nostalgia e talvez assim um dissabor, né? Como ele se vê o passado dele, né? Como pessoa, né? O que ele era para o mundo. E hoje o cara é pastor, é da igreja, é um caminho totalmente oposto, né? Segundo ele mesmo ali do que era, né? E eu trouxe toda essa história aqui para vocês porque isso vai muito de encontro com o que a gente está tentando trazer aqui no canal, né? Quando eu entrei nessa onda de tentar produzir conteúdo, que é nesse sentido, né? Eu pensava que eu cheguei realmente num limite, né? Num poço pessoal profundo que eu bati lá no fundo e falei assim, pô, não é possível só isso mesmo, né? Que vai ser a minha vida, né? Que é só isso que eu posso entregar para o mundo. E eu falei assim, não, quer saber? Eu vou ir para um lado totalmente oposto, né? E vou tentar buscar a minha redenção, vou tentar forjar uma versão minha no agora, né, que no futuro seja muito melhor do que eu sou agora, né, uma versão melhor de mim mesmo. E aí eu me coloquei em movimento e comecei a enxergar as coisas totalmente diferentes, né, fui buscar ajuda, com certeza, tive ajuda de muita gente nessa trajetória aí, pelo menos nos últimos 2 anos aí dessa trajetória, né. Mas só que eu decidi, a minha decisão principal foi trazer um registro. A minha ideia era trazer um registro, porque eu acreditava que quando eu cheguei ali naquele ponto ali, eu falei assim, cara, deve existir mais gente, mais pessoas passando por essa situação, né? De estar em estado de agonia, um negócio ruim no coração e falar assim, bicho, eu preciso mudar e não saber de onde começar. E aí eu falei assim, quem sabe eu contando um pouco da minha jornada de transformação, né, de sair do generalista rumo a me tornar um especialista, né, toda essa jornada, enquanto isso me transformar como pessoa mesmo, né, óbvio, né, a parte da essência, a essência moleque, a essência criança, né, a criatividade, né, meio que eu me quebrei tudo, né, eu me destruí, vamos se dizer assim, e para tentar forjar essa minha nova pessoa, né, esse novo ser, que eu acredito que vai ser uma versão melhor de mim mesmo, que eu ainda estou no processo de trabalho e estou documentando aqui para você, né, para ver se você, qualquer coisa que você pegar aqui e servir para você, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Servir para você de pelo menos no mínimo ter um estado e falar assim, puta, é verdade, se esse idiota conseguiu sair do fundo do poço, eu também consigo. Se você chegar nesse ponto do vídeo e entendeu isso daí, tipo, pô, se esse idiota, realmente esse sentimento, esse idiota consegue, eu consigo também. Puta, eu já vou estar muito feliz. Realmente eu vou já posso me dar como missão cumprida. Conseguir uma pessoa acreditar exatamente nisso, eu já vou ficar muito feliz. Mas o ponto é que eu fui no fundo do poço, me desconstruí, me quebrei mesmo, né, fragmentei. E hoje eu olho para o passado e tento pegar só os melhores momentos de quem eu sou mesmo, né? E carregar para o resto da minha vida e guardar a parte ruim exatamente numa jaula, né? Igual esse meu amigo comentou aí. E eu me conectei muito com a história dele, né? A história de você olhar para um retrato do passado e não querer ser isso no futuro, sabe? Eu me conectei muito com isso, né? E eu tenho trabalhado fortemente nisso, né? Que baseado em tentar buscar conhecimento, né? Buscar
estudar, enquanto eu estudo eu venho aqui e tento ensinar alguma coisa para vocês, né? Tentar melhorar a parte emocional, enquanto eu melhoro eu venho aqui e mostro alguma coisa para vocês, né? Tentar desenvolver o que eu sou bom naturalmente, né? Que muitos já me disseram que eu era razoavelmente bom na questão da comunicação, e eu comecei a enxergar e pensar, realmente eu preciso trabalhar isso daí, que quem sabe eu fico melhor, né? Ou bom de verdade, né? Acho que só de bom de verdade já vai ser interessante, já vou ficar muito feliz, inclusive. Mas é isso, o ponto é que é engraçado como é que na nossa jornada a gente vai, parece que é meio que assim, sabe quando você quer comprar um carro e você começa a andar na rua e só encontra com esse carro, nossa, parece que só tem esse carro andando na rua, né? E é engraçado que, tipo assim, o momento que eu me coloquei a vontade, né, a intenção de me tornar alguém melhor, eu tô encontrando pessoas que tá tentando fazer exatamente a mesma coisa, né? Tornar uma versão melhor deles mesmos. Putz, isso aí é maravilhoso, hein? Né? Eu tinha essa sensação lá no fundo mesmo de que existiriam mais pessoas tentando fazer isso, e cada vez mais eu tô acreditando nisso, né? Pessoas que, assim como eu, entendem que a salvação é individual, né, não é coletiva, né? Primeiro você melhora você mesmo, né? Aprimora você mesmo. Aprimorando você mesmo, você vai lá e melhora o ambiente onde você está, as pessoas que estão em volta de você, né? Você dá aquele gás para melhorar quem está em volta de você. E se sobrar um pouco de energia, de gás, você tenta transbordar isso para o mundo e melhorar as pessoas além daquilo que você enxerga ali, né? Da onde você vê, do seu ambiente. Você tenta transbordar, né, a mudança. Então acho que é isso. Eu não sei se... Bom, né, nesse ponto da redenção, realmente eu tenho encontrado muitas pessoas fazendo isso. E para você que está assistindo esse vídeo aí, eu espero que de alguma forma você tá tentando se aprimorar. Realmente, busque se aprimorar. Porque uma outra coisa que eu aprendi é que Deus nos criou para isso, né? Para que a gente pudesse nos aprimorar. Isso já é opinião minha, né? Não sei, é o meu entendimento. Para que nós pudéssemos nos aprimorar até o fim, né? A imagem e a semelhança dele, mas ele nos deu a liberdade para que a gente tente até o fim superar o feito dele, né? Então é nesse sentido de nos aprimorar como pessoas, aprimorar até o fim. Não existe um limite para isso. Então é isso. Então se inscreve aí no canal para mais conteúdos assim, dessa forma que eu ligo a câmera e saio falando e sei lá onde é que a gente vai parar. A gente vai tomando um mate aqui, vai trocando uma ideia. Hoje, como eu disse, era mais um vídeo contando uma história e tentando desenrolar algum pensamento. Não teve algo assim específico que eu estudei. Na verdade, foi mais algo que eu vivi e eu senti que deveria falar para vocês. Eu espero que, de alguma forma, aí, algo que eu tenha falado aqui funcione para vocês. Eu já vou ficar feliz. Então, se inscreve aí no canal. Deixa um comentário se você se sentir à vontade aí, quiser trocar uma ideia também. Curta e compartilha com quem você acha que deve ouvir essa conversa aqui, beleza? Eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês e hasta los mates, baby!